Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast Hollywood e hoje recebendo esses dois artistas aqui da Academia de Cinema. Aqui do meu lado a Elisa Guerra, certo? Elisa, que é da onde mesmo, Elisa? Qual que é a sua cidade, seu país? Do Mato Grosso, uma cidadezinha bem pequenininha chamada Pedra Preta. Ai, que legal! Perdido no meio Vamos do falar mato. da Pedra Preta, é? E do nosso lado aqui, o Davi. Davi, qual que é o nome artístico, Davi? Davi Lopes. Davi Lopes. Davi Lopes, que também está aqui na academia já há um bom tempo. E a Elisa, que entrou esse ano, né? Então nós temos aqui dois alunos com características diferentes, mas com objetivos também parecidos. E nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na academia. Vamos começar com o Davi ou começar com a Elisa? Pode começar com o Davi. Não, primeiro as damas, claro. Então, primeiro as damas. Primeiro as Mas damas. vamos começar com o Davi, como o Davi já tem um pouco mais de tempo aqui, né? Ok. Davi, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho na Academia de Cinema, desde quando você começou, quais foram as curiosidades, né? O que você tem pra falar sobre esse tempo de Academia de Cinema? Ok, então, bom, primeiramente, boa tarde a todos os nossos telespectadores, a todo mundo que está assistindo a gente. E bem, assim, para começar a falar da minha história, eu entrei na Hollywood, acho que foi em maio de 2019. Eu entrei na Hollywood, assim, porque eu queria muito fazer teatro, porque antes disso eu tinha feito curso de cinema em outras escolas aqui da região e eu vi que eu tinha muitas dificuldades na questão assim de interpretar e também principalmente de falar alto assim no teatro, e eu vejo que o teatro poderia me ajudar a meio que a superar e a resolver esses problemas. E quando eu entrei na Hollywood foi assim, fantástico, assim, as aulas que eu tive, eu também descobri a dublagem, que para mim era algo novo. Eu consegui, assim, quebrar essa barreira que eu tinha de falar alto, de interpretar para o público. Tanto que também eu me apaixonei pelas interpretações de cinema, que eu aprendi mais, assim, também a diferença de você interpretar para o teatro, interpretar para o cinema e principalmente interpretar para a dublagem, todas as técnicas e de como era feita. Foi assim, também falando para dar tempo da Elisa poder falar, foi simplesmente assim, fantástico. E agora, assim, eu busco na Hollywood, assim, me profissionalizar, aprender cada vez mais, assim, tanto técnicas teatrais quanto técnicas para poder interpretar no audiovisual. E também, quem sabe no futuro, poder dublar algum filme, série ou desenho. Com certeza, você tem, eu acompanho o seu trabalho também, na hora que você faz a dublagem, você consegue fazer uma modulação de voz bem legal, né? Dublar, interpretar com a voz é difícil, né? Dublar é uma arte que somente ator profissional pode fazer, e a gente eu percebo isso, que você consegue fazer isso, né? Você, no laboratório que a gente tem de cinema, bem bacana, a gente vai colocar o link aqui do trabalho que você fez. E é legal também que você falou das diferenças, né? Porque fazer teatro, fazer cinema e dublagem tem as suas características, que eu queria que depois vocês falassem também quais são as diferenças de atuar, né, nesses setores aí, né? E você, Elisa, você começou agora, né, esse ano, e o que você já fez, o que você está gostando? Então, eu só comecei a me aprofundar nesse mundo artístico por agora, né, por esse ano mesmo. Assim, quando eu era pequenininha, eu estava lá envolvida, mas como a minha Então, cidade... você sempre fez balé? Sim, eu sempre fiz balé, Então, eu sempre gostei de cantar e dançar, mas era eu sozinha na minha casa, meu canto, não ia fazer aula de canto, fazer aula de dança, não, era eu, minha pessoinha. E eu não via, Mais um hobby, né? Era mais um hobby. E eu, no mundo ali que eu vivia, a gente não via artista, assim, como uma profissão. Não é uma coisa que você quer ser quando crescer, sabe? Não pensava nisso. Não era como em Pedra Preta? Isso. Não é como se você pensasse assim, esse negócio aqui que eu amo fazer, que eu adoro brincar, me divertir, vai me dar dinheiro um dia. Não via isso. E aí, beleza, eu sempre fui naquela, né, foco ali, faculdade e tudo mais, e fui deixando esse meu ladinho de lado. E aí, chegou em 2020, né, nosso mundo de pandemia... Eu já tava na faculdade e eu estava odiando. O que você tava fazendo? Tava fazendo psicologia. E eu já tinha feito arquitetura e desistido, porque eu odiei também. Aí, em 2019 eu fiz arquitetura, aí em 2020 eu comecei psicologia. Aí quando veio a parada da pandemia, eu vi meu pai, então, esse povo tudo morrendo, né? Tá dando aquela coisa, você fica pensando, você fica meio ali, né? Uma tragédia acontecendo. E eu comecei a pensar, cara, será que essas pessoas, realizaram os sonhos delas? Será que elas viveram o que elas queriam viver? Será que elas eram felizes no dia a dia? E aí isso começou a ficar na minha cabeça, E aí eu virei pro meu pai, falei, pai, eu quero sair da faculdade.
Aí ele falou, por que? Eu falei, não, é por causa da pandemia. Você tava fazendo aonde? Só pra gente saber. Lá em Rondonópolis, que é a minha cidade vizinha. Então, olha quanta viagem que vai. De Pedra Preta pra Rondonópolis. Tá. É em Minas também? Não, Mato Grosso. Ai, só fala em Minas. Você tem alguma coisa em Minas? Tenho, minha família mora lá. Então, olha quantos anos a gente acabou de falar de Minas, por isso o Brasil inteiro, né? Com a... Aí eu peguei e falei pro meu pai que eu queria parar de fazer faculdade. Ele falou, tá, pode trancar por causa da pandemia, então. Eu falei, beleza. Tá. Aí chegou o final do ano, chegou a hora de eu sair de casa de novo, porque assim, eu queria ficar morando lá, porque é uma cidade pequena, né? A gente quer sair de lá logo. Aí eu falei, pai, então, eu quero morar fora de novo. Ele falou, tá, mas você vai voltar a fazer faculdade? Eu falei, então, eu não queria voltar a fazer faculdade, porque eu queria fazer teatro. Aí meu pai levou e fazer teatro. Aí eu falei, eu queria estudar faculdade, estudar cinema, estudar teatro, eu sempre gostei dessas coisas, você sabe disso. Ele falou, mas isso é muito instável, e não sei o que, né? Aí eu fiquei, né? E se eu fazer os dois? Aí meu pai falou, não, se você fazer os dois, então pode. Ele falou, você faz o que você quer e aí tem a coisa estável, né, da faculdade. Aí beleza, eu vim pra Bauru, que é onde minha prima morava, que meu pai não queria mais que eu morasse sozinha, que eu já tinha ido morar sozinha. Aí ele falou, não, vai lá morar onde sua prima tá. Eu falei, beleza. Cheguei em Bauru, primeira coisa que eu fui fazer, escola de teatro. Fui caçar. E como o meu intuito é ir pra Hollywood, é ser artista de Hollywood, na hora que eu vi Hollywood, achei, é aqui mesmo que eu vou. Gente. E aí eu peguei, conversei com meu pai e falei, seguinte, tô indo aqui, vou te avisar, ver como é que é e te fala. Aí ele falou, tá bom. Nossa, aquele primeiro dia meu aqui foi incrível, assim, eu fiquei apaixonada. Eu, na verdade, na hora que eu entrei, eu já fiquei assim... É uma coisa que eu nunca vi, entendeu? Aquela palco, curtindo, e eu, nossa, parecia criança, assim, besta, sabe? É gostoso, né? Olhava pra todo lugar, ficava fascinada. Fiquei encantada. Aí eu falei, meu Deus, sabe quando você se sente... bem, né? Pertencente. Você se sente pertencente. E aí, na vida, eu sempre tive dificuldade de fazer tudo. Tudo. E aí, aquele dia que você falou, na primeira gravação minha, você falou bem assim pra mim, nossa, você foi muito bem, você não errou uma vírgula. Daí eu... É verdade, eu lembro. Você lembra? Esse elogio seu pegou muito pra mim. Foi o martelinho. Foi o martelinho essa frase sua pra mim. Porque eu falei, cara, eu fiz a primeira vez que eu fiz alguma coisa sem dificuldade, que eu fiz com prazer, sabe? Eu fiz gostando de fazer. Gente, que legal esse depoimento que você tá falando. Nisso aí eu só liguei pro meu pai e falei, pai, é isso aqui. É aqui que vai ser minha vida. Aí minha mãe falou, filho, é isso aqui. Eu já decidi. Aí é difícil dos pais entenderem. Está decidido. Alguns, né? Aí quando depois de um tempo você começou a me apresentar a dublagem também, eu fiquei mais encantada ainda. Que falei, meu Deus, eu amei fazer dublagem. E fiquei apaixonada. E tipo assim, quando eu vim, meu intuito nem era teatro, era mesmo cinema. Eu queria atriz de cinema. E aí eu também fui ensinando a questão de teatro, a diferença e tudo mais. E hoje, tipo, eu amo tudo. Eu amo teatro, eu amo dublagem, eu amo cinema. E eu sou completamente apaixonada. Tipo, eu vivo pra isso. Hoje em dia, a minha vida é girando em torno disso. Da preparação para o meu futuro, para a minha profissão de atriz. E eu falo, cara, isso aqui vai ser... Se um dia eu ganhar um Oscar, eu vou falar seu nome. Mas com certeza você vai ganhar um Oscar, vai ganhar prêmio, certificado, vai ganhar... DRT, com certeza. Porque o que eu vejo é o seguinte, né? Eu já falei aqui em vários podcasts. Dom, né? A gente tem uma vocação. Então, todo mundo tem uma vocação, né? Algumas pessoas têm uma dificuldade de se encontrar ainda. Mas quando você tem aquilo no coração, o que precisa mesmo é lapidar, ir corrigindo. E você falou uma coisa muito interessante, porque quando um aluno ele chega aqui e ele lê com qualidade, isso é muito bom, gente, porque a ferramenta do ator é a leitura, você tem que ter uma boa leitura. Eu também gaguejo, isso aí é normal, a gente dá um tropeço ali. Nervosismo, tudo isso são controles emocionais, a gente tem que corrigir. Dicção, isso a gente vai corrigindo. Mas a ênfase, né, essa emoção, quando você leva isso para dentro de um personagem, para dentro de uma leitura de uma dublagem, que é mais fria ainda, porque dublagem você não tem roupa, dublagem você não tem luz, dublagem não tem cortina, dublagem é muito mais frio, né? Mas aí quando você leva essas cores, né, aí fica muito maravilhoso. Eu, quando vou dublar, eu interpreto, eu mexo, eu me faço, porque pra me dar aquela emoção. Porque senão, se eu ficar ali com o microfone lendo, eu sou assim, mas tem gente que lê perfeitamente, né? Eu já tenho essa necessidade de acrescentar os meus sentimentos ali através das emoções, do gesto, né? Então isso é muito legal, isso que você falou, e é sim um ponto importante, né? E nossa, mas que bacana.
Menina do céu! Gostou de ouvir, né? Muito bom saber. E... Bom, alguém quer ponderar alguma coisa? Quer fazer uma coisa? Não? Então tá. Então, maravilha, né? Então já conhecemos aí um pouquinho do histórico deles, né? Olha pra lá, olha pra cá e bota pra lá. Eu nem sei pra onde eu olho, eu tô tipo, não vou estar olhando pra nenhum lugar. E então, vamos agora falar um pouquinho sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo. A gente está desenvolvendo aí algumas peças de teatro. E vamos falar... Bom, na verdade, você faz o Castelo Bruxo. Sim. Como Eliminar Nosso Chefe. Como Eliminar Nosso Chefe, também tem o Restaurante da Senhorita Minerva e a Casa Amaldiçoada, se eu não estiver enganado. Casa Amaldiçoada. Casa do Espanto, na verdade. Casa do Espanto. E você? Castelo Bruxo, Como Eliminar Seu Chefe, Mulheres Perfeitas e Restaurante da Senhorita Minerva. Tá, então nós temos 3 peças em comuns aqui. Mas vamos falar primeiro de uma, senão pra gente depois ter mais assunto pra conversar. Okay. Porque nós vamos voltar a conversar com vocês quando a gente tiver com figurino. Quero que vocês venham aqui como personagem pra gente falar um pouquinho sobre esse trabalho, tá? Bom, vamos falar do Castelo Bruxo, que foi uma adaptação, uma brincadeira, né, feita em cima da história do Harry Potter e uma continuação, né, uma livre continuação. Uma brincadeira com bastante tem umas alterações, mas é uma diversão. Teatro é isso, teatro o artista tá aí pra isso, né, pra gente quebrar barreiras, pra gente, porque senão a gente nós vamos nos tornar conservadores da arte, né, assim, no mau sentido, porque quando você pega uma ideia e você desconfigura aquela ideia, você muda aquilo lá, é muito legal, isso é bacana, isso é criatividade. E aí você faz qual personagem, Davi? Bom, primeiramente, assim, eu queria falar 2 coisas, mas indo primeiramente a sua pergunta, Luiz. No Castelo Bruxo eu só faço um personagem, que é o Professor Gota. Ele é um dos professores do próprio Castelo Bruxo. Esse foi criado mesmo pra peça. Não tem no universo da Jake. Sério? O Gota acho que não tem. Acho... Tem? Não. Tem, Jesus? Não tem. Nem ele, nem a Celina. Esse foi uma coisa especial mesmo, que é do Brasil, né? Que se passa aqui na Amazônia, né? Como que é? Fala. Não, então de início, quando eu peguei o roteiro, eu comecei a ler as falas do Gota e ver um pouco mais, assim, eu já gostei, assim, do personagem que ele traz, porque eu me identifiquei com ele. Eu vejo que ele é um professor, assim, que ele fala muito formal, ele é uma pessoa, assim, gentil, por exemplo. Ele tem, até quando eu ensaio, eu faço um jeito meio, assim, formal de falar, porque eu vejo ele falando dessa forma e eu vejo, assim, que ele tem um objetivo, assim, o objetivo dele é proteger o castelo e ser um bom professor e ser um bom amigo da diretora Benedita, porque eu vejo que eles têm uma relação assim, tipo aliados, como se diz, né? Sim, sim. O Davi falou do comportamento, né, do jeito. Gente, não tem uma pessoa mais educada para conversar do que o Davi. O Davi é um ser, assim, encantador, porque você conversa com ele, é uma pessoa educada, é uma pessoa tranquila. Isso é muito legal, porque às vezes acalma a gente também. Conversa devagar, completamente oposto de mim. Né? Ele é completamente oposto. Você já tem, exatamente. Mas da onde vem esse seu perfil? É da sua mãe, do seu pai? Não, então assim, vem muito assim da educação que eu tive com os meus pais, porque eles sempre me ensinaram a ser uma pessoa bem educada, e parte foi assim, algumas falas, por exemplo, eu aprendi nos filmes que eu vi em séries. Por exemplo, eu lembro de ter visto em filmes e séries, por exemplo, um personagem, quando ele queria falar uma coisa para outro, ele falava assim, se eu não me engano, desculpa interromper, ou desculpa, eu queria falar uma coisa. Quem? Você lembra quem personagem? Qual é o personagem? Não, assim, é tanto filme que eu já assisti que eu até já perdi as contas. Então, sempre assim, que eu, até nas mensagens que eu mando no WhatsApp, até aqui pessoalmente, como a gente está falando, por exemplo, se eu quero falar com ela ou com você, eu falo, opa, desculpa interromper, eu gostaria de falar uma coisa, desculpa, você tem um minuto? Um lord, né? Entende? Certo. Você veio da Inglaterra, né? Tem um costume inglês, né? São educados. Né? Sim, exatamente isso. Deve ser de algum filme, assim, dessa época, né? Porque tem interessante. Então tá, aí você estava falando do personagem, que ele é interessante, né? Você achou que tem algumas características, combinam com você. Sim. E como que é? Ele se passa onde? Você faz o quê? Qual é o seu personagem? É o Gota? O Gota. Professor do quê? Ele é professor de magizoologia. O que é magizoologia para quem está assistindo a gente? Bom, então, primeiramente, se você nunca viu Harry Potter, essa é uma oportunidade de você conhecer. A magizoologia é uma matéria escolar que meio que assim, é tipo a zoologia, só que voltada para magia. Traduzindo em português, é o estudo de animais, só que são animais mágicos, criaturas mágicas na natureza. Interessante. Tá. E você, Elisa?
Eu faço a professora Sinira Sinistra. Verdade, nós temos dois professores aqui, então. Boa. Colegas. Corpo docente. E ela é professora de astrologia, astrologia. Escrito normalzinho, só que eles estudam... Como que é o seu nome mesmo? Sinira Sinistra. Só que eles cuidam de um jeito diferente. Por exemplo, lá, uma das minhas falas é tipo... essa semana nós vamos estudar uma estrela cadente que caiu ali no fundo do castelo. É meio nessa vibe. É bem gostoso. Assim. Vamos pegar uma estrela cadente que tá ali, a gente vai embrulhar ela, vai fritar depois. Semana que vem a gente vai ali pegar uma terrinha de Júpiter. Um negócio assim. Maravilha. Sobre a personalidade dela, eu achei bem legal, mas ela é bem diferente de mim. Diferente. Não tem a personagem parecida comigo. E eu até gostei disso, sabe? Porque eu gosto de fazer uma coisa diferente. Não, essa é a magia do teatro. Dá uma desafiadinha, né? Daquela... eu não sei se eu vou dar conta. E eu gostei muito. Gostei muito de fazer ela. Não, e essa que é a magia de fazer a interpretação, de você pegar personagens que são também fora do seu perfil, isso é bacana. Tá, bom, então nós estamos aqui falando do Castelo Bruxo, que vai estrear em novembro, tá? Nós vamos divulgar as datas, vai entrar em cartaz até dezembro ou até o ano que vem, se tiver público, nós vamos ficar em cartaz. E vamos falar um pouquinho de dublagem, a gente já falou um pouquinho de dublagem, né? Você falou que você gosta de dublar, né? Você descobriu, né, essa parte da dublagem. E um filme, um filme que você recomendaria hoje, Davi? Cara, essa é uma boa pergunta, assim. Porque, na verdade, a gente assiste quase toda... Você assiste toda semana assistir um filme novo ou não? Não, assim, depende. Por exemplo, se é um filme novo, assim, que não tem ainda a versão dublada, eu pego ele legendado mesmo. Mas, por exemplo, se já é um filme recente, entre aspas, e que já tem a versão dublada, eu pego ele. Eu legal. assisto. Mas, assim, é tanto filme dublado... Ou uma série, vai. Qualquer... Uma série... Bom, uma série assim que eu gostei muito de, assim, pelo menos da versão dublada, e que ficou marcante pra mim, foi a série Apenas um Show do Cartoon Network. Também, assim, tem várias séries dubladas que a gente tem... Mas é um desenho? É um desenho. Legal. É um desenho, assim, porque a voz dos atores é bem marcante, dos dubladores, perdão. É bem marcante, assim, você vê que eles têm uma interação boa, como se aquela voz combinasse com a do personagem. Legal. Interessante. Isso daí eu não conheci, eu não vi isso daí. Mas é de que ano, mais ou menos? Recente? Não, é antiga. É 2008 essa série. Tá. 2008 por aí. Aqui também tem vários desenhos assim dublados e que são um exemplo de boa dublagem. Tem até de filmes, tem o Toy Story, tem o Bob Esponja. Enfim, se a gente for ficar falando aqui de desenhos e filmes que foram muito bem dublados, a gente vai ficar até a noite inteira. Pra fazer uma temporada de desenho. E você, um filme que você tá vendo, uma série? Cara, é muito difícil falar de filme. Eu assisto coisa o tempo todo, nem lembro. O último filme que eu assisti foi do Andrew Garfield, inclusive, que ele é O Último Homem, Até o Último Homem. Esse filme de guerra, baseado em fatos reais. Foi o último filme que eu assisti e eu tô com ele na cabeça agora. Porque eu não consigo te falar assim, série agora que eu tô assistindo também. A última que eu assisti foi Lucifer, que eu gosto muito, sempre gostei muito. Lucifer tá em qual temporada? Acabou a última, foi a última. Acabou de sair a sétima. Sétima? Nossa, tá atrasado. Tá atrasado. Acabou de sair a sétima. Eu gosto muito. Inclusive eu assisto o Lucifer dublado, que é bem raramente assim eu assisto série dublada. Normalmente série eu assisto em legendado e filme dublado. O filme legendado ele tem o áudio é interessante, né? Curioso e tal. Mas às vezes tem gente que tem problema, né? Eu leio e assistir, eu fico perdido. Eu assisto dos dois jeitos. Eu comecei a assistir, eu só assistia tudo dublado. dublado. Mas você faz inglês, né? Ajuda também, né? Então, justamente por isso. Eu só assistia tudo dublado. Tanto que meus canais favoritos, que é tipo Disney, essas coisas, nem tinha inglês. Disney, Nickelodeon, não tinha nem como você assistir inglês. Então, eu sempre fui dublado. Sempre sem português. Quando eu comecei a estudar inglês, aí eu comecei a me forçar a ver legendado por conta do inglês. Aí hoje em dia eu fico sempre nessa, vou ver dublado, vou legendado. Inclusive, às vezes eu assisto legendado e depois vou assistir dublado. Eu tenho essa pequena mania, Cruella. Eu fui no cinema um dia pra ver, dia pra ver legendado e um dia pra ver dublado. Eu não sei, eu gosto muito, eu gosto de saber as duas formas, sabe? Nós aqui que trabalhamos com curso de dublagem, é interessante a gente valorizar a dublagem, né? Você pode não gostar, mas pelo menos é interessante você acompanhar. Porque, né, se você quer trabalhar com isso, tem que incentivar, né? E não, até porque tem para todo mundo, né? Você pode tirar a legendagem, né, DVD. Hoje, não sei se hoje em dia as pessoas assistem DVD, não tem mais, né? Com certeza não. Uma coisa que eu adoro fazer, a questão da dublagem, é tentar adivinhar,
Tipo assim, você tá vendo? Ah, essa mulher aí dublou fulana. Ah, essa dubladora é a mesma dubladora de... Eu adoro fazer isso. Tipo, é uma brincadeira. É muito... Nossa, eu e meus amigos sempre fazem isso. Tipo, tava todo mundo assistindo. Tá vendo essa dubladora aí? Você conheceu a voz? De fulana de tal. E eu adoro. É uma brincadeira. O que eu vejo é o seguinte. Pra mim, o cinema, né? O cinema tem que ter uma boa fotografia. Sim. E aí, pra gente ver uma boa fotografia, é como se fosse um quadro. Então, se você vê o quadro e lê a legenda, no meu caso, eu não consigo degustar daquela arte que foi colocada ali. Então, por isso que foi um colapso, a estrela cadente caiu. Então, quando eu assisto um filme dublado, eu consigo ver aquela luz lá no fundo, aquele abajur, eu consigo enxergar aquela maçaneta na porta, eu consigo olhar os detalhes que eu não conseguia ver antes, né? Então, a legenda ela tem essa desvantagem de ficar todo mundo perdido. Mas o áudio original é maravilhoso também, né? Você tem aquela sensação, a gente quando grava também, tem aqui no curso de cinema, você tem essa dificuldade também de trabalhar com o áudio, que é um desafio também. Tá, falamos disso. Vamos falar um pouquinho das atividades extra aqui, fora daqui da academia. Além de interpretação, Davi, o que você mais gosta de fazer? O que te dá prazer em fazer em outras atividades? O que você faz? Bom, assim, quando eu não estou aqui dentro da academia, eu foco o meu tempo assim mais nos estudos da escola e também assim, quando eu tenho um tempo assim, tirando os estudos, eu gosto de ouvir música, eu também gosto de escrever, eu gosto bastante de escrever. Então, calma, vamos lá. Escola, que ano que você tá? Qual que é o... Primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano. Quantos anos você tem? E você? 16. E você falou das atividades, né? Sim. E que atividades? Assim, o que você gosta de fazer? Bom, assim, como eu disse, tirando os estudos, eu gosto bastante assim de escrever e também de ouvir música. Que música? Que tipo de música que você mais gosta de ouvir? Não, assim, eu ouço qualquer tipo de música, desde músicas clássicas brasileiras, tipo Legião Urbana, Cazuza, também músicas do rock, tipo Queen, heavy metal, até as músicas atuais, como pop, funk eu não ouço muito, assim, porque eu não tenho muito costume, assim, de ouvir. Tá. Só um ou outro eu ouço, mas eu não ouço muito funk mesmo. E você, Elisa, o que você gosta? Então, eu sou extremamente eclética em relação à música. Eu sou tipo, como eu faço balé, que eu sempre falo, sempre alguém pergunta, que tipo de música você gosta? Eu falo, cara, eu vou do bar ao funk, tipo de Beethoven, Bach, entendeu? Tchaikovsky, todo mundo, que eu escuto de tudo, do pianinho, do classiquinho ao funkzão, ao rock e tudo mais. Eu escuto tudo que você botar pra mim me ouvir. Legal. E por causa dos meus pais, aí eu também escuto muito MPB, né? Legião, Cazuza, Raul Seixas. Raul, sim, tipo, eu escuto bastante também, só que o meu estilo favorito, que eu mais escuto, é pop. Tá. Pop internacional. Só que você bota tudo ali e me fica, eu tô sabendo cantar. Vai, tô cantando com você. E além do meu gosto musical, eu faço balé desde pequena. Eu tive uma longa pausa de 6 anos e meio. E agora eu voltei esse ano aqui em Bauru, graças a Deus, que eu estava com muita saudade. Eu estudo agora, eu comecei a estudar canto também, que eu sempre quis cantar, mas a minha voz sempre foi tipo, péssima. Tipo, é uma voz muito grossa, muito tremida também. E piano também, comecei a fazer aula de piano pra acompanhar. Falei, vamos ser artista? A gente vai ser uma artista completa, né? Aí eu falei, então, vou ser artista completa. Vou atuar, vou cantar, dublar, dançar, tocar instrumento. E aí eu tô nisso, é as coisas que eu mais foco, assim. Tá. E vamos falar de Pedra Preta. Quantas pessoas, habitantes? Cara, eu acho que agora ela deve estar com uns 20 milhões. Só que 20 milhões? 20 mil. Mil, né? Falei errado, milhões, aí eu falei, louca da cabeça. Fica onde? No norte, no sul do Mato Grosso? Cara, ela fica 320 km de Cuiabá. Cuiabá é como se fosse no meio do Mato Grosso. E ela fica um pouquinho pra baixo. Ah, então é um pouco mais sim. pra baixo. É um pouquinho pra baixo. E lá é assim, tipo, é muita fazenda, né? Tem muito negócio que tem muito lá, é agropecuária, o negócio tudo que é o negócio da minha família. Então, assim, você não
não vê muito essa questão do artístico, né? Não é uma coisa difícil, né? É muito difícil. É muito. Tanto que os amigos do meu pai ficam tipo assim, como assim você vai ser artista? Nossos filhos estão todos fazendo medicina. Eu tenho família também em Goiás, então ou é medicina ou é direito. É bem complicado. É bem complicado. E aí que estranho, né? Eu acho isso muito... A cidade é tão pequena que, tipo, eu saí da casa dos meus pais com 13 anos pra ir pra cidade vizinha pra poder estudar. Porque meus pais queriam que minha irmã fosse pra um colégio bom. E aí o colégio particular que tinha na nossa cidade, que a gente estudava desde pequenininha, fechou. Porque, tipo, não tinha aluno suficiente. E aí acabou que faliu e fechou. Na minha 4ª série. Aí eu fiquei estudando lá nas escolas públicas até a minha 7ª, 8ª. Só que teve uma greve muito longa. Aí minha mãe falou, não, chega, deu a hora já, vamos colocar essas meninas na particular de novo. Aí como que vai fazer pra mudar as meninas? Um de 15 ou de 13, pra cidade vizinha. Aí a gente ficou um tempo indo e voltando com um carro de corrida. Que cidade que era? Rondonópolis, é 24 Rondonópolis. quilômetros de lá, 23 por aí, mais ou menos isso aí. E aí a gente, tipo, pagava um carro que levava os estudantes. Lá tem muito disso. Tá. É muito normal, por causa da... né? Da outra cidade não tem escola. Aí, só que fica muito cansativo você ir e voltar todo dia. E tinha dia que tinha aula à tarde, por exemplo, dia de educação física, dia de laboratório. E ficava aquela canseira o dia inteiro na escola, porque você não podia sair pra almoçar, tinha que almoçar no restaurante, virou um caos. Aí, um tempo depois, a gente foi morar com a minha madrinha. A irmã do meu pai morava lá. Só que tinha meus primos, era 3 meninos, 2 meninas, casa... Tinha um quarto só pra meu irmão, uns 3 quartos pros outros. Ai, começou a virar caos. Aí minha mãe falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou alugar um apartamento e aí a gente vai pra lá. Aí eu já tinha 15 e a minha irmã 17. E aí a minha mãe foi, arrumou um apartamento e ficou um tempinho lá morando com a gente, né, ensinando a gente a fazer as coisas. E aí meu pai pegou e falou, não, ai gente, foi mal. Ao vivo, não tem problema. E aí meu pai pegou e falou assim, não, você tá ficando muito tempo com as meninas, larga elas aí, tipo, vem ficar comigo. Meu pai ficou abandonado, meu pai ficou tadinho, ficou muito abandonado. Aí meu pai falou, não, bem, as meninas já tá grande, já sabe se virar. Aí minha mãe voltou e ficou eu e minha irmã morando sozinha. Em Rondonópolis. Em Rondonópolis. Daquele caos também, né? Eu e minha irmã, nossa senhora. Um tempo depois minha irmã saiu do colégio e veio 2 amigas morar comigo. Aí eu já tinha 16. Aí a gente ficou nessa até um tempo. E aí, no último ano, no 3º ano, eu mudei de colégio e aí comecei a ir voltar todo dia de ônibus. Tá. E aí, no outro ano, eu já me mudei pra Campo Grande, que é a capital do estado vizinho, pra fazer faculdade. Que aí foi aquela história que você falou, tá. E, bom, mas antes de mais nada, mandar um beijo pro pessoal de Pedra Preta, né? E também Rondonópolis. Rondonópolis. Então, tá bom. Bom, vamos, já que estamos falando de regiões, estamos falando de geopolítica. Ai, ninguém tá falando de geopolítica. Vamos falar um pouquinho de política. O que vocês jovens, né, o que vocês estão vendo, como que vocês enxergam a política? Vocês já votaram, já chegaram a votar ou ainda não? Não, ainda não, tô tirando o título de eleitor ainda. Então em 2022 você vota? Sim. E você já? Eu já votei. Já votou. E aí, o que vocês estão achando da política atual? Pode começar se quiser. Acabei de falar, tô salivando aqui. Não, então assim, primeiramente eu vou explicar assim da política de 2 pontos de vista, a política geral e a política mais voltada pro lado da cultura, assim, do cinema. Ah, essa daí essa aí é boa. Primeiramente, a política do modo geral. A política, assim, eu vejo assim que no Brasil, principalmente, nós passamos assim por uma grande crise, assim, não é nova, a gente já vem passando por isso desde assim, de 2015, 14, por aí, desde os escândalos de corrupção até aqui agora. Mas assim, as crises ficaram mais assim, que eu vejo problemáticas ainda, porque a gente vê que a gente tem um presidente assim que meio que ele fala coisas que a mídia também, as pessoas não veem com bons olhos, assim, também declarações, acontecimentos, deixa de comprar vacina no meio de uma pandemia, comportamento negacionista, enfim, várias declarações antidemocráticas. Então eu vejo que o Brasil ele passa por uma grande crise política, assim, principalmente nesse momento que já, como eu falei, já vinha essa crise política de antes, mas parece que agora se intensificou, parece. E esse é o meu ponto de vista assim, da política com modo geral. Agora, a política feita assim no modo voltada mais para a questão da cultura, eu vejo que é uma política que meio que desvaloriza muito as questões culturais do Brasil, tanto o cinema quanto a história, as culturas de diferentes povos. Por exemplo, infelizmente nós tivemos, se não me engano, em maio ou alguns meses atrás, houve um incêndio na Cinemateca Brasileira em São Paulo.
que infelizmente assim foi um acontecimento triste, porque lá guardavam centenas de filmes assim antigos e que eles história, né, do cinema, né, tudo e não pegou fogo Ninguém ligou. E também assim, você tem assim, lógico, eu não estou perguntando para vocês, mas imagina assim, o incêndio que teve lá, o quanto de filme que estava lá guardado pode ter sido perdido. Obras e que a gente nunca mais poderia recuperar ou nunca mais ver. Entende? Então, assim, isso foi assim, um descaso do governo federal que cuidava da Cinemateca. E eu vejo que assim a política brasileira voltada mais para o lado da cultura precisa mais assim investir, fomentar essa parte do audiovisual brasileiro. Assim, primeiro, lógico, tem que cuidar da Cinemateca, que já cuida e conserva todos os filmes da história do cinema brasileiro, e também investir para que novos cineastas, assim, tanto atores, atrizes, cantores, diretores, tudo surgem. Por exemplo, o Brasil não vai ter para sempre uma, assim, sem ofensas, a Fernanda Montenegro. Alguém tem que continuar o legado dela. Sim, o Brasil não vai ter para sempre, por exemplo, um dublador X. Alguém, um outro dublador tem que surgir. Senão vocês também não estariam aqui, né? A roda tem que girar. Todos, né? Então, assim, eu vejo que precisa de um investimento pesado para fomentar a cultura brasileira e também as produções, escolas de teatro, abrir mais o espaço assim para educação, abrir oportunidades para várias pessoas poderem conhecer o espaço artístico, o cinema, o teatro musical, cultura, canto. Eu vejo isso, resumidamente, mais oportunidades e mais assim, investimentos na cultura. Resumindo, dá pra você estar em crise, né? A política tá uma crise e você... Todo mundo, né, tá em crise. Tá. Pra mim, com certeza, também tá um caos. O Brasil tá um caos e a gente não sabe nem como é que vai resolver isso, porque o pessoal fica entre Lula e Bolsonaro, é trocar o sujo pelo mal lavado. Eu acho que vai continuar assim, viu? Não adianta nada, o pessoal não vê que precisamos de uma novidade, alguém novo, né? E isso aí tá complicado. Eu acho que enquanto a gente não tiver alguém que realmente queira fazer bem para o Brasil, que realmente queira investir no que precisa ser investido e cuidar no que precisa ser cuidado, não vai dar nada, entendeu? Vai ser só um bandido de cá, um bandido de lá, um ladrão e genocida. Então, tipo uma fica complicado a gente querer viver bem em um país como esse. Tipo, todas as coisas tudo piorando, o preço dos trens subindo, coisa de vacina. Ai, gente, uma bagunça e ele tá lá. Tá preocupado com outras coisas, é muito complicado, é muito complicado. Em questão dessa questão artística que ele falou, eu sempre achei muito triste isso do Brasil não ligar pros artistas. Basicamente, a política brasileira não tá nem aí pra artista. Porque você pode ver em questão de escola, não tem uma aula de música numa escola, não tem aula de teatro, não tem isso, devia ser obrigatório. Porque a ideia deles, no caso, né, é uma ideia escola militar, no caso. A escola militar é muito fria, né? Não tem arte ali, né? Não tem... ou também é uma escola que só foca mais, assim, perdão interromper, é uma escola que meio que só foca, assim, em ensinar o aluno, assim, por exemplo, para fazer uma prova, ou só foca mesmo em ensinar o aluno, assim... eu vejo isso pelo menos, é ensinar o aluno assim, eu vou ensinar você para você poder passar no curso de Direito, Medicina. Exato. Entende? Que pode dar certo para aquele quem grupo quer. de pessoas, para quem quer, exatamente. Para quem gosta disso. É uma coisa muito assustadora, né? Quando quer impor aquilo como modelo para todo mundo, mas não é, né? Isso é complicado, né? É muito complicado, nossa senhora. Eu sempre falo, tipo, essa questão, por exemplo, a cidadezinha que eu morava, por que eu nunca tive acesso a esse tipo de coisa, sabe? Eu vejo que os petites tinham e falo, nossa, gente, se eu tivesse começado nessa idade, sabe? Eu fico muito mal com isso, porque é uma coisa que teatro não passa na cabeça da gente, Às vezes não. a pessoa morre sem ter o contato, né, com tudo isso, né? Não tem esse contato, é muito difícil. Isso, tipo, que era uma cidade até que... Mais ou menos, ainda tem cidade muito pior que a minha. Tipo, coitada das pessoas que moram lá, não sabe nada da vida, entendeu? Não sabe nada do mundo. E o que é o mundo sem a arte, gente? Pelo amor de Deus. Não tem como. Não tem. Até essas pessoas que às vezes... Consegue viver sem música? Não consegue. Consegue viver sem assistir uma Netflix? Exato. Não consegue. Até a pessoa que reclama chega em casa e assiste um filme que foi feito por artista, né? Também, Luiz, assim, com base no que ela falou, também meio que cresce o preconceito sobre a profissão de artista. Por exemplo, como você deu o exemplo antes que assim, as pessoas têm um pouco de preconceito na artista no sentido de ganhar vida, as pessoas falam, você vai ser artista, você é vagabundo então. Sim. Entende? E é ruim esse preconceito. Muito, né? Muito. Mas é um preconceito meus pais, inclusive, ordinário, né? Meus pais, inclusive, tiveram isso. Quando eu falei que eu ia entrar mesmo, ele falou assim... Ai, mas você só toma cuidado com as suas amizades que você vai fazer lá.
que esse tipo de gente não é muito bom nas ideias. Aí eu fiquei tipo assim, nossa, pai, sério mesmo. E aí eu falei, cara, eu quero mesmo que, tipo, quando tiver a apresentação, ele vira aqui. Ele falou, tipo, aqui o pessoal que não é bom das ideias. Não. Um monte de criança. Entendeu? É muito perto. Mas é muito engraçado. Bom, a gente tem um objetivo de mudar isso, né? Esse é o nosso objetivo, de conscientizar, né? Porque isso aí acontece em todos os lugares. Quem que nunca viu trote em medicina, que tem gente que morre, é droga, e tá tudo quanto é lugar. Isso aí não é, é arte. Tem nada a ver. Uma coisa que eu também a gente é taxado, o artista é tudo maconheiro, vagabundo, hippie, entendeu? Então, como se no esporte também não tivesse droga, né? Antidoping, tem um monte de pessoas. Então é um preconceito, ridículo. É um preconceito ridículo, porque na verdade as pessoas criticam, mas elas gostam de assistir um filme e que foram feitos por milhares de artistas. Fica sem nem saber do que tá falando. Às vezes, não, então é ignorância, né? É um preconceito ignorante, assim, porque você pode pré-conceituar alguma coisa, mas, depois, né? Mas agora, isso é uma coisa imbecil mesmo. Ai, aqueles assim, né? Mas é mesmo, gente. Mas é. Na verdade, não tem que ser sincero. Eles não são sinceros. Mas nós temos que mudar isso. Eles não querem falar o que eles pensam, a gente também fala. Exatamente. E, então, essa questão da política, ela é bem complexa, né? Você falou uma coisa interessante dessas cidades pequenas. Até se a gente for pegar a história, por exemplo, do Lula, né? Ele realmente, ele ampliou, né, muitos projetos, né? Ele não, né? Através dos projetos de ampliação, né, das cidades, né, de chegar até as minorias. Então isso é muito bacana. É que realmente, como em qualquer grupo, você vai ter traidores, você vai ter gente que vai acabar fugindo daquele né, do projeto, enfim. Então, realmente, né, teve muitos acertos, mas também teve muitos erros. E é aquilo que você falou, né? Você tem de um lado uma pessoa, tem do outro. Então, você fica na dúvida. E como nós estamos sempre trabalhando com realidade, né? Hoje nós estamos gravando pós a segunda manifestação que teve, que foi a manifestação da terceira via. 12 de setembro. Do MBL e da direita brasileira. E não foi, olhando assim, não foi vergonhoso. Essa é a verdade. Foi vergonhoso, porque... Mas é isso aí, o pessoal tem que sair na rua. Eu achei lindo. Mas não, com certeza. Eu achei lindo. Mas eu não sei, vamos ver. Mas a terceira via não apareceu. Não. Também. Eu acho que isso vai estar gravado. O que me incomoda muito do governo Bolsonaro, eles pegaram a nossa roupa do Brasil, de uniforme deles. Eu tô muito triste com isso. Uma chateação pra mim, viu? A gente não pode colocar um verde e amarelo que vão chegar essa bolsa. Com certeza. Mas a gente precisa entender que tem muitas pessoas que estão lá que também são inocentes, tem pessoas que amam o Brasil. Minha família e tem gente que só é boa mesmo também. Exato. Verdade. É porque as pessoas elas acreditam que elas, né, tem uma visão de que a outra gestão ao invés de usar o verde, usou o vermelho. Então as pessoas elas querem identificar mais ainda que não vai entrar o vermelho, vai ser o verde e amarelo. Então fica essa questão, né? Essa coisa, essa loucura. Mas eu acho que do jeito que nós estamos caminhando, eu acho que não vai ter uma terceira via e vai ser os dois pau a pau, eu acho. E também, Luiz, então eu ia falar com você sobre essa terceira via, que uma coisa que me incomoda é que parece que a terceira via, ela não se decide ainda qual vai ser o candidato. Por exemplo, você vê as duas principais opções, o Lula e o Bolsonaro. Mas quem é a terceira via? Uma hora, desculpa citar o nome desses políticos aqui. Vamos falar. Tá. O que você acha da terceira via? Vamos lá. Assim, uma hora é o Dória, uma hora é o Ciro, outra hora é o Amoedo, então meio que troca. Vamos falar deles, vamos lá. Nós temos o Dória. E aí, o Dória? Eu não tenho nada pra opinar sobre o Dória. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu adoro falar de política. Eu acho o seguinte, por mais que o Bolsonaro e o Lula tenham seus defeitos, essas pessoas elas são coerentes, porque elas continuam com o mesmo discurso. Agora, esse pessoal, o Dória, ele ganhou voto por causa do Bolsonaro. Não, e hoje ele é casaca. Então eu acho isso meio ridículo. E o público e a maioria do pessoal não perdoa isso. Até mesmo quem estava com o Lula e não tá mais, eu acho que as pessoas não perdoam isso. Vai até o fim, se é isso que você acredita. Então, essa coisa do MBL, porque o MBL também ele fez um movimento contra a Dilma. E aí... E ganhou também uma popularidade, porque o Bolsonaro estava ganhando uma popularidade muito assustadora, é inacreditável. E tem um discurso muito horroroso mesmo, mas ele tava ganhando popularidade. Mito, nessas coisas meio malucas. Vai entender, né? Exato, vai entender. Por isso é bom a gente conversar. Eu fico em choque com isso. Eu acho que tem muito a ver com a religião dá medo, também, idolatria, né? Dá medo de política. É uma coisa... Mas, a gente falou do Dória.
E o Ciro? O Ciro, cara, é aquela questão, assim, o Ciro, ele tem, eu vejo assim, o pessoal tem bastante preconceito com ele. Ele sempre foi uma alternativa, né? É, uma das alternativas, mas assim, eu sou uma pessoa que quando eu comecei a estudar política, eu comecei a conhecer mais a história dele, mas assim, eu também sou aquele tipo de pessoa que, tipo assim, se eu tenho um político que eu admiro, eu não sou aquele que, por exemplo, assim, vamos supor só de exemplo, o Lula, por exemplo, eu gosto do Lula, você vem falar comigo e fala, mas o Lula não teve envolvido em esquema de corrupção, diferente de eu falar, não, aquilo não foi corrupção, eu falo, não, ele teve envolvido sim. Entende? Por exemplo, se você me perguntar, Davi, o Ciro tem algum ponto negativo? Eu vou falar, tem sim ponto negativo. Assim, por exemplo, teve o caso dele nas eleições de 2018 que ele viajou para Paris durante o segundo turno, ele não apoiou nem o Lula nem o Bolsonaro, ele viajou para Paris. Também tem aquele caso, assim, desculpa falar desse assunto aqui, quando ele xingou, acho que um vereador de São Paulo, de Capitão do Mato, que é uma ofensa racista. Era um negro, não era? Era um negro. Infelizmente ele fez isso, que é algo triste. Ele cometeu um ato racista ao chamar um negro de Capitão do Mato. Tá. Mas às vezes é na hora do nervoso, né? A pessoa acaba soltando algumas coisas que... gente, não é fácil você ser candidato, né? Enfim. É complicado. Acho que nenhum deles, nenhum político é santo. Não, calma que a gente A gente só espera que sejam, assim, um pouquinho, sabe? Assim, Deus. Não, eu só espero que eles sejam um pouco coerentes, sabe? Que façam, tipo, algo realmente pelo Brasil, sabe? Pelo povo. Então, mas é complicado. E eles não estão ligando pro Mas aí povo, vai cara. entrar uma pessoa lá que ela acha que ela tá fazendo alguma coisa pelo Brasil. É muito complicado esse negócio. E ela acha tanto que ela vai... né? Eu acho que a gente devia ter aqui um reinado. Vai, brincadeira. Mas Ciro, falamos do Ciro e o... Amoedo. O Amoedo. Tá. E o Amoedo? Eu acho que ele é o menos horroroso. É o mais... É o que dá pra passar um paninho, assim, mais, sabe? Na minha opinião. Eu acho que a gente tá precisando de um líder, né? Um líder educado, um líder que saiba conversar, né? Bom, assim, minha opinião, assim, primeiramente, sobre o Amoedo, assim, como você falou, ele é o menos ruim, mas assim... Ele criou o Partido Novo, nada contra ele, só que o Novo apoiou o Bolsonaro na época das eleições e ainda tem gente do Novo que apoia ele. Esse negócio de apoio não é obrigatório, não? Não, assim... Essa coligação, porque é uma nojeira, essa coisa de partido, né? Um negócio ali, você tipo, eu não sei como alianças. É que funciona. Aliança, não, política, eles fazem porque querem mesmo. Sim, é que em alguns casos tem partidos que nas eleições não fazem coligação. Tá. Então é meio que opcional. Mas daí, voltando, o Amoedo, assim, ele apoiou o Bolsonaro, também ainda tem gente do Novo que apoia o Bolsonaro. E também, assim, a parte negativa, assim... Só que agora ele não tá apoiando, ele tava lá no contra. Sim, agora não tá apoiando. Mas ele apoiou, que é o passado dele. Mas assim, um outro ponto que daí a gente entra... Então o público não percebe. Então o público não perdoa o passado. Em alguns casos sim, por exemplo. Eu acho que em alguns casos deveriam mesmo. Por exemplo, o Lula, assim, a gente se esqueceu do que ele já fez, assim, no passado? Não, a gente ainda lembra o que ele já fez agora. Você que pensa. Na mesma maneira que as pessoas falam que aquela pessoa está sendo negacionista da vacina, quando a pessoa ignora o que aconteceu também com o Lula, ela também está sendo negacionista. Não, nesse ponto você está certo. E tem muita gente que apoia, né? Eu acho a memória do povo brasileiro é ótima. Exatamente, a memória. Incrível. Mas às vezes na cabeça da pessoa, para combater o Bolsonaro, a pessoa ela passa por cima. Ele roubou ali, não tem problema. É melhor ter roubado do que ter matado um monte de gente. Eu não sei como é que é. Eu acho que essa questão agora, tipo, do pessoal... Tem o pessoal que gosta do Lula e tem o pessoal que vota no Lula porque odeia o Bolsonaro. Sim, mas o Bolsonaro entrou por causa disso, porque as pessoas estavam com raiva do PT, não é isso? Exatamente. E não porque amava o Bolsonaro, mas hoje em dia ela E agora, eu vejo assim, eu espero que nessa próxima eleição o Bolsonaro não ganhe por conta do apoio do que tá tendo. Por exemplo, a galera que não curte religião excessiva e tal, já não vai com ele. Porque tem a bancada evangélica. A maioria do povo negro não vai com ele. A maioria. Artista nenhum vai com ele. Toda a comunidade queer, LGBT, não vai com ele. Então, assim, você vai vendo, é umas coisas assim... O pessoal mais jovem também não vai com ele. O pessoal ali de 18 a 25 anos é muito difícil. A maioria Só que será que todas essas classes que você falou ainda é minoria? Tem a minoria ainda. Mas eu acho que ainda... Eu espero, sabe? Eu tenho fé. Eu tenho fé que... Então, mas a gente falou... Dessa vez não vai. E o Sérgio Moro?
como uma terceira via? Assim, eu não tenho o que falar, assim, eu não tenho nada contra o Sérgio Moro, e mesmo assim eu não... Eu também não tenho nada contra. Nada contra nem a favor. Não, eu não pesquisei isso. É uma pessoa educada, ele. é uma pessoa educada, mas o pessoal do PT deve odiar ele. Sei lá, tipo, não fede, não cheira pra mim. Nada contra, nada a favor. Mas agora também o pessoal do Bolsonaro também odeia ele, né? Então não sei se ele ganha alguma coisa. A única coisa boa dele é que o pessoal do Bolsonaro tem. Mas eu acho que ele vai se candidatar, não vai? Não, o que vocês acham? Assim, nas pesquisas ele não aparece como um possível candidato e também tem muito a questão assim, o Sérgio Moro, ele vai se candidatar, mas qual partido ele vai escolher? Meio que tem essa decisão dele, porque às vezes assim, não é obrigatório, que dependendo do partido que você se filia, você tem mais chances de poder concorrer ao segundo turno, entende? Ah, entendi. Aqui no Brasil nós temos toda essa questão partidária. Lá nos Estados Unidos, vocês já estudaram a política? Não, eu já estudei um pouco. Lá são dois, os democratas e os republicanos, é isso? Não, então muita gente acha que só existem dois, mas não, é como nos Estados Unidos o Partido dos Democratas e os Republicanos é como se fossem os partidos que mais têm força, é como nas eleições assim, fosse o PT e o PSDB. Entende? Entendi. Existem outros partidos nos Estados Unidos, só que eles mas não tem centrão lá. Não tem tanta visibilidade. Tem centrão lá? Responde pra nós, Bruno. Eu não tenho a mínima ideia. Tem sempre. Eu não tenho. Será que pesquisa, Bruno? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não entendo nada da política dos Estados Unidos. Eu fico vendo aqueles trem, o povo contando, 30 dias depois, ninguém tá fazendo negócio. Não, é curioso, gente. É legal estudar. Eu é não curioso, mas nada. também é uma ciência política, porque você tem que estudar. Não entendo nada. E essa questão de ser por estado de tal, estado de não sei o que, Ai, não, nossa, mas eu acho que lá, mesmo que tenha essa questão que você falou, mas lá é um pouco mais claro as coisas. Porque aqui você tem, às vezes, partidos que são ali de esquerda ou partidos que são de direita, só que tem outros partidos e eles têm o mesmo pensamento. Por que tem que... eles fazem isso por causa de dinheiro, porque vai dividindo o dinheiro, né? O fundo partidário. Se você acabasse com isso, eu acho que ia diminuir essas questões, porque aí você, eu me identifico mais com os progressistas ou com os conservadores. Aí você vai se encaixar. Agora você vê um monte de siglas que às vezes é uma confusão, não é? Ou não? Sim, não, também assim, até no Brasil assim, eu não tenho tantas informações assim, mas está sendo criada uma lei para tentar diminuir esses partidos menores e só restarem assim os grandes, como já foi citado o PSDB, o PT, que são partidos já mais assim consolidados e também com maior mídia entre eles. Tá, vamos ver então o que vai acontecer. Então tá. E mudando um pouco de assunto, e fé? Como que vocês enxergam a fé? Qual que é a fé de vocês? Eu fui criada numa família completamente católica. Tá. Meu pai e minha mãe super católicos. E eu nasci, né, na minha casinha ali desde a vida inteira, de frente pra igreja. Atravessou a rua, tô na igreja. Então eu sempre tive ali no meio, coroinha. Os padres iam tomar café da tarde na minha casa. Sempre fui os padres, amigona dos padres, das freiras, dos freis. Sempre ali naquele meio. Tá. Só que a família da minha avó, de parte do meu pai, mais a minha avó, assim, um pouquinho mais pra lá, assim. Meu pai, quando era criança, era espírita. E aí fica, a família da minha avó é aquele pé no espiritismo, aquele pé no catolicismo. Fica ali naquela... tá... indecisão. Aí quando eu fiz uns 15 anos, eu já tava meio assim com o catolicismo, sabe? Tava meio encucado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ali pro mais pezinho do espiritismo, vou ver mais o negócio ali, né? E comecei a ir mais por esse meio. Legal. A minha madrinha é bem espírita, comecei a ir com ela no centro, fazer as coisas tudo com ela. E minha mãe, pé da vida com isso, né? Minha mãe ficou muito brava. Minha mãe detesta. Minha mãe é muito católica. Nossa. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu parei de ir pra igreja. Aí minha mãe e meu pai quase morreram. Porque tipo, eu ainda ia na igreja, mesmo estando de saco cheio, por causa dos meus pais. Eu ia lá e ficava lá. Tá. Mexendo no celular, tava nem aí, mas eu ia. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, não estou indo mais para a igreja, ok? Não irei. Aí meus pais ficaram, ai meu Deus do céu. Aí nisso... Porque eu errei. Aí nisso eu comecei a estudar mais sobre, sabe? Questão de religião e tudo mais. Porque eu não me encaixava em religião nenhuma. Não. E aí hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu não tenho religião nenhuma. Eu acho que hoje em dia a religião pra mim, ela é igual aqueles negocinhos de burro que faz assim com você, tipo, só veja o que a gente quer, só vai no que a gente acha que é certo. Não acredito em Bíblia. Bíblia pra mim e o livro da Cinderela é a mesma coisa. Louco.
Sim, tipo, pra mim foi uma historinha, entendeu? Hoje eu vejo como historinha. Quando eu era criança, eu acreditava. Mas hoje, pra mim, eu vejo como uma historinha. Porque, não sei, eu não acredito que realmente aquilo seja algo que alguém superior a nós tem escrito. Eu acredito hoje em Deus, mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus da igreja, não é o Deus do Espiritismo. É um Deus. Eu acredito que tem alguém superior a nós que esteja cuidando de nós, que tá vendo tudo que tá acontecendo, que sim pode fazer milagres e que pode estar cuidando da gente. Acredito nisso. Tá, interessante. Acredito em muita energia também. Acredito na natureza, sabe? Por exemplo, eu sou do Mato Grosso, eu vivo no mato. E aqui eu vim pra um muro de concreto. Eu fico super incomodada. Isso me tira, me suga. Quando eu vou pra lá, eu boto um pé na grama. Eu não piso na grama quando eu tô aqui. Eu não tenho grama pra pisar. Isso me deixa maluca. Que lá na minha casa é grama em todo lugar. Todas as casas têm grama. Todas as casas têm grama. Minha família tem sítio. Eu tava o tempo todo em sítio. Árvore. Ai, é muita diferença. Então eu acredito nisso, na energia da natureza, sabe? Eu sou muito ligada com a natureza. Muito mesmo. Então eu sinto muita diferença. Que hora eu falo, se não tem... Se esse alguém lá em cima não existe... É isso aqui que comanda o mundo. É a energia dessa natureza. Porque... É insano, assim, você sente. Mexe com a gente. Mexe. É muito incrível. Tipo, é meio que essa minha crença. Essa sua conexão com a natureza é interessante, né? Faz muita falta quando você tem. É como se, assim, quando você entra mais em contato com a natureza, é como se você sentisse meio que a paz que você não tem, por exemplo, no espaço urbano. Renovação de energia, é incrível, é muito bom. E você, Davi? Bom, assim, eu tenho uma história parecida com a dela, assim, eu fui criado numa família católica, só que desde pequeno eu nunca gostei, assim, de ir pra igreja, mas, assim, eu fui por causa, assim, de acontecimentos e também, assim, de compromissos. A minha avó também, ela é muito católica, ela que me ensinou o cristianismo. Eu lembro até hoje, quando eu era pequena, ela pedia assim, Davi, liga pra mim no programa do padre tal, assiste comigo o programa tal. Aí eu assistia com ela, rezava, ela me ensinou várias orações, e assim, com o tempo eu achei que só o cristianismo era a única religião do mundo. Aí com o tempo, quando eu fui estudando na escola e também, por exemplo, experiências da minha irmã, que você conhece, que já trabalhou com você, inclusive, ela me contou uma vez que ela visitou em São Paulo, se eu não me engano, um centro do budismo. Aí quando ela me contou do que era o budismo, eu fiquei tipo, caramba, que religião legal. E que tipo assim, entende? Aí também eu fui estudando outras religiões, porque é legal quando você conhece outras religiões, porque você não fica só preso em uma. E também o fato de você conhecer várias religiões, assim, conhecer a história dela, de onde vêm as crenças, meio que também faz com que você quebre certos preconceitos estabelecidos do ponto de vista etnocêntrico. Pela criação também, né? Porque a gente, os preconceitos religiosos que a gente tem é pela nossa criação, basicamente. É tudo enfiado na nossa cabeça e você fica tipo, como assim? Depois que você cresce, que você vai ter sentido e entender, estudar e aprender, você fica, nossa, como assim? Demora pra você entender, porque a gente é criado tendo preconceito com tudo. E o budismo, ele acredita também na reencarnação, né? O budismo... Como se não tem isso? Não, também... Você voltar depois para um animal, não tem essas histórias? Assim, desculpa, mas eu não cheguei a estudar muito essa parte, infelizmente. Mas vai dar tempo. Não, ainda vai dar tempo, mas eu vejo que o budismo ele é muito ligado assim, à questão da energia positiva, da questão assim, dos ensinamentos, e também muitas coisas. Assim, o budismo é uma religião fascinante, assim, o mantra deles também. Tem um documentário chamado Eu Interior. Já ouviu falar? Já? Sim. Muito legal. Mantra que você está falando. Mantra, energia interior, enfim, várias coisas do budismo assim, que eu acho super interessantes. Também tem uma da Ásia que é o confucionismo, que fala que o conhecimento deve ser passado de geração em geração pelos parentes que mais têm experiência. Ele acredita nisso, que a experiência é passada de geração em geração, assim, junto com seus conhecimentos, que daí você ganha. É tipo assim, é como se em uma família o membro que mais tivesse sabedoria, mais conhecimento, passasse seu conhecimento adiante para os seus filhos, que depois com as suas vivências passariam para os seus filhos e assim por diante. É muito interessante, assim, essa religião do confucionismo. Que região, mais ou menos? Mongólia ali? Não, do continente asiático. Eu não lembro se é a China... Não, a China não. Algum país da Ásia, eu não lembro assim exatamente. É por aí, mais ou menos. Tá, interessante. E vida após a morte?
Vida após a morte, assim, eu acredito, sim, na vida após a morte, porque eu penso, assim, que quando você morre, não acaba a sua vida, por exemplo, o seu espírito ainda vai estar vivo, o seu corpo que não está mais, assim, entre nós, mas o seu espírito ainda está vivo em algum lugar, entende? Tá. E também, tipo assim, eu acredito muito no sentido metafórico da vida após a morte, também da reencarnação, porque meio que você tem a chance, é como se a vida tivesse uma segunda oportunidade para você poder fazer aquilo que você não conseguiu na sua primeira vida que você morreu, entende? E no caso... Tá. Eu também acredito em vida após a morte. Eu acho que... eu me recuso. Eu me recuso a acreditar que a gente só morre, entendeu? Isso é muito triste pra mim, então eu prefiro acreditar. Qual que é a idade? Qual que é a idade de vocês? Eu tenho 20. 16. Tá. Eu me recuso a acreditar que é isso, sabe? Que a gente só... morreu, vai ser terra, vai ser comida. Nossa, eu não acredito nisso de verdade. Pra mim... Eu também não acredito. Eu isso me pega, me dói meu coração, me sai isso. Eu falo, não é assim. Não pode ser assim, não tem que ser assim. Então, assim, eu sempre acreditei que tem alguma coisa assim a mais. É interessante porque, como você falou de espiritismo, budismo, catolicismo, né, tem as suas características. Porque, por exemplo, na Igreja Católica você tem um entendimento de um céu, né, de um paraíso, né, aquela questão dos santos, né, a gente vê que existe um farol, né, que, olha, tem coisa lá em cima, né, então não para por aí. Então, beleza. Tem já os espíritas, eles vão um pouco além disso, né? Porque até então você não... Por exemplo, na Igreja Católica ensina que você não é para ficar batendo papo com os espíritas. Você pode pedir para os anjos santos. Mas os espíritas, eles têm um conhecimento um pouco mais elevado, né? De ir um pouco a mais e ter o contato com o espírito, receber uma carta, isso é muito fascinante. Eu acho isso aí, gente, fascinante. Se eu pudesse também faria um programa só disso. Um podcast só disso. Então, isso é legal também, né? De você ter esse entendimento. Algumas religiões já proíbem mesmo, né? Para por aqui e acabou. E tudo bem, eu acho que o ser humano, você pode ir um pouco além, né? Você pode... Isso é muito bacana. E do budismo eu também não tenho esse entendimento do budismo, eu não sei como que eles enxergam essa questão do céu, né, mas pelo que eu sei que eles acreditam, né, não sei, o Bruno também acreditam na reencarnação, então tem essa ligação também, acho que deve ter um entendimento de um céu, de alguma coisa de vida após a morte, de reencarnação, que é bem bacana. Eu não quero acreditar em reencarnação, eu não voltaria, eu não queria voltar, se eu pudesse eu não voltaria, já cumpri tudo que eu tenho que cumprir, já. Mas você nem vai saber que você voltou. Será? Não, senão você ia saber agora, ué. Senão você ia saber agora, você ia saber, não tem como. Verdade, Você ia saber todas as vidas que você mas se eu tivesse a opção, você né? não, provavelmente você não tem essa opção, mas aí tem uma coisa que todas as religiões falam, que se você faz o bem, se você cumpre aquilo que realmente você não precisa mais voltar, porque você já fez tudo que tinha que fazer. O espiritismo fala assim, que você vive várias vidas até você fazer tudo certinho. Exato, e às vezes eu tô que você morre, às vezes, tipo assim, você morre, o espiritismo diz assim, você morre, aí você vai pro purgatório, paga os pecados ali, aí você vai, tipo, pra uma escola, entendeu? Pra depois você reencarnar na Terra novamente e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, entendeu? Mais ou menos isso a crença do espiritismo. Às vezes uma pessoa que é especialista nisso tá assistindo, ela tá agoniada. Vai rindo da nossa cara. Ou agoniada. Desculpa a pessoa que entende que a gente tá falando. Leigos! Nós estamos aqui só conversando numa paz. E vamos encerrar, né? Porque já deu aí quase uma hora de conversa. Eu agradeço Obrigado pelo convite. Obrigado vocês. E eu quero chamar vocês de volta aqui pra gente falar novamente de outros temas. Vamos ver daqui até o final do ano aí como que vai ser também a questão da política, se tem mais uma terceira via que a gente já falou. Tomara. Né? E falar um pouquinho da peça também, do trabalho, que eu acho que isso é importante para vocês também, como um registro, né, do trabalho que vocês vêm fazendo aqui na academia. Tá bom? Ok. Luiz. Mais alguma coisa? Não, só uma coisa assim que a gente pode dar um recado final. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu posso olhar para aquela câmera ali? Bom, assim, primeiramente eu queria agradecer a você que assistiu até aqui o podcast. Muito obrigado pela sua audiência. E como recado final, eu gostaria de falar assim, primeiramente, valorize tudo que você tem. Valorize sua família, seus amigos, tudo que você tem. Valorize a educação, valorize seus professores, valorize a cultura, valorize o teatro, valorize o cinema, valorize tudo e diga não à censura.
Viva o cinema independente, viva o cinema brasileiro. Só isso. Muito bem! Eu dou uma salva de palmas. É isso aí. Ai, adorei. Eu também gostei. Obrigado, gente. Obrigada.